Antes de lermos, de mencionarmos o texto que nós vamos observar, eu quero agradecer a Deus e agradecer à igreja pelas orações em meu favor, não é? Fiquei um domingo fora, manhã e noite, devido à minha voz, à minha garganta, e precisei ficar em silêncio, então eu cancelei meus compromissos durante 2 semanas, e pela bondade do Senhor estou retornando, não é? Louvo a Deus pela vida do irmão Emerson, que domingo passado pregou aqui, o irmão Tiago, que pregou também pela manhã, e a liderança da igreja, que esteve sempre em peso nos momentos em que eu não estive nos encontros da igreja. Feitos os agradecimentos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, ou Epístola aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 23. Efésios capítulo 1, de 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, após observarmos um pequeno recorte na epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus, eu creio que nós podemos concluir que uma das maiores dádivas que nós recebemos em nossa salvação é termos Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, que não adentrou o Santo dos Santos no tabernáculo terrestre, mas ele adentrou os céus, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E nós temos Cristo como nosso sumo sacerdote, que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas. Então, por isso, nós podemos nos achegar com confiança à sala do trono, para que alcancemos graça em momento oportuno. Foi o que nós observamos em Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 16. Eu creio que os irmãos vão se lembrar. Sendo assim, Cristo, o nosso sumo sacerdote, tendo Cristo, Filho de Deus, como nosso sumo sacerdote, nós sabemos que podemos recorrer a Ele diante de todas as nossas necessidades, principalmente diante de nossas fraquezas. E não é errado, irmãos, não é errado, ao fazermos petições ao Senhor, colocarmos todas as coisas diante do Senhor. Não é errado nós apresentarmos ao Senhor todas as nossas necessidades, fazermos pedidos de diversas naturezas. Isso não é errado, pelo contrário. As Escrituras nos ensinam que nós devemos fazer isso, e devemos fazer com mais frequência do que temos feito. Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, ele ensinou seus discípulos a pedirem. O pão nosso de cada dia nos dê hoje.
Isso é um pedido por provisão. Mas ele também ensinou seus discípulos a pedirem por proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando o apóstolo Paulo, da mesma prisão que ele escreveu essa epístola aos Efésios, ele escreve aos Colossenses, escreve aos Filipenses, escreve também uma carta a Filemão. E quando Paulo escreve aos Filipenses, dizendo que eles devem colocar diante do Senhor, por intermédio da oração e das súplicas, as suas petições, os seus pedidos, ele não menciona o que deve ser pedido. Ele apenas ensina que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas petições, aquilo que muitas vezes aflige a nossa alma. Na verdade, meus irmãos, a oração, ela é um presente da graça para pessoas carentes e dependentes de Deus. Somente pessoas assim se aproximam de Deus como carentes do favor do Senhor. Somente pessoas assim oram a Deus na perspectiva correta. Nós somos dependentes do favor de Deus o tempo todo, em todas as coisas, para todas as coisas. Então o cristão ora sempre. O cristão, ele tem razões para orar sempre, mas também, em nossas orações, nós como crentes, todos os crentes, eles devem buscar diante de Deus e colocar diante do Senhor aquilo que traz mais glórias ao Senhor. Porque todo aquele que foi chamado em Cristo Jesus, para Cristo Jesus, ele foi chamado para a glória de Deus. Ele foi salvo para a glória de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus e colocamos diante do Senhor, não apenas os nossos pedidos, não apenas as nossas necessidades, apresentamos não apenas as nossas fraquezas, mas colocamos diante do Senhor um reconhecimento de que nós sabemos que nós precisamos dEle, nós reconhecemos a bondade dEle, isso traz mais glórias ao Senhor. E isso muda o nosso olhar em relação a todas as coisas que estão acontecendo conosco todos os dias. Todo aquele que está em Cristo Jesus foi salvo para a glória de Deus. E é interessante porque nesse mesmo capítulo, no capítulo 1, versículo 11 e 12, olhem na sua Bíblia o que Paulo disse. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos salvos, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, meus irmãos, aqueles que existem em Cristo, eles existem para a glória de Deus. E o Pai, ele sempre será glorificado quando o Filho é exaltado. E a obra do Espírito Santo na vida da igreja é exatamente exaltar a Cristo, a quem nós, como filhos de Deus, devemos conhecer. Hoje pela manhã eu disse que como igreja nós não nos reunimos apenas para termos um momento de comunhão, apenas para cantarmos ao Senhor, apenas para termos um momento que temos todos os domingos. A igreja se reúne para conhecer a Cristo. Você está aqui para conhecer a Cristo. E à medida que nós conhecemos a Cristo, nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo, e Deus está sendo glorificado. Os salvos casam para a glória de Deus. O salvo, ele não casa para suprir as suas necessidades, suas carências. Ele casa para manifestar a glória de Deus nessa instituição santa que Deus criou. Jovens, são homens, são pais, são maridos, mães, filhos, avós, tios, tias, cristãos, eles são para glorificar a Deus. Pouco tem a ver conosco. Os crentes, eles trabalham para a glória de Deus, eles congregam para a glória de Deus, eles servem para a glória de Deus, ou seja, em Cristo, nós existimos para lançar luz em Deus. Convém que Ele cresça e que todos nós diminuamos. Convém que Ele fique em evidência em tudo o que acontece em minha vida.
Eu quero ressaltar, queridos, que estamos diante de um texto, um dos mais profundos. Estamos diante de um dos textos mais profundos que temos na Escritura. E o propósito desse texto é exaltar a soberania de Deus na salvação de todo aquele que crê. Soberania absoluta de Deus na salvação de todo aquele que crê. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens antes de voltarmos para Atos e Jeremias. E nessa série de mensagens nós vamos observar neste pequeno recorte, nesta oração que o apóstolo Paulo ele faz pelos crentes de Éfeso. Nós vamos observar algumas petições e anseios que trazem mais glórias para Deus. E assim nós aprenderemos a glorificar mais a Deus em nossas petições, quando manifestarmos os nossos anseios diante do Senhor. Mas antes disso, antes desses pedidos e anseios gloriosos que estão presentes nessa oração de Paulo pela igreja e que nós vamos aprender, se Deus permitir, a partir do domingo que vem, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que está preso ao escrever essa epístola. Nós aprendemos com ele que pedidos e anseios mais gloriosos, eles acontecem a partir de um reconhecimento do agir do Senhor entre os que creem. Nós precisamos entender que Deus é mais glorificado em nós quando nós reconhecemos o agir dele entre nós. O grande, pequeno Davi, quando escreve o Salmo 103, ele disse algo maravilhoso que muitos aqui sabem de cor, talvez alguns aqui até escreveram músicas sobre esse Salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quando Davi, ele diz isso, Davi, ele sabia que isso trazia glórias ao Senhor. Reconhecer os feitos do Senhor, isso traz glórias ao Senhor. Nós somos aqueles que são chamados a dependerem do Senhor, a colocarmos diante do Senhor as nossas petições, os nossos anseios, e fazemos isso o tempo todo. Mas muitas vezes nós não nos atentamos que nós trazemos glórias ao Senhor quando paramos e reconhecemos os feitos do Senhor entre nós. No versículo 16, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. O apóstolo Paulo, ele está aqui tendo uma postura de reconhecimento do agir do Senhor na vida daqueles crentes, mas reconhecendo que esse agir do Senhor era fruto do Evangelho que os alcançou. No versículo 15, nós vamos perceber que essa postura de gratidão de Paulo é reflexo daquilo que ele ouviu, dos efeitos do Evangelho na vida daqueles irmãos. No versículo 15 ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vocês em minhas orações. Vamos dar uma pausa aqui. Queridos, a chegada do Evangelho, os irmãos já sabem disso, muitos sabem, a chegada do Evangelho naquela região de Éfeso foi muito difícil. O apóstolo Paulo e aqueles que estavam com Paulo, eles experimentaram, eu creio que dos momentos mais difíceis da vida deles, quando eles pregaram o Evangelho ali na região de Éfeso. Paulo, ele vai mencionar isso em 2 Coríntios 1:8. E é interessante você ler também o capítulo 19 e 20. O Evangelho chegou em Éfeso e aqueles que pregaram o Evangelho, Paulo e outros que estavam com Paulo, sofreram terrivelmente. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto que eles ficaram desesperados em relação à própria vida. Eles pensaram que iriam morrer em Éfeso, foi muito difícil. Mas o Evangelho, ele sempre chega com poder transformador. E o Evangelho produziu transformações na vida daqueles irmãos.
Então, há pouco, Paulo já havia reconhecido que alguns efeitos do Evangelho estavam presentes na vida daqueles irmãos que creram em Jesus Cristo. Olhe no versículo 13 da sua Bíblia, me acompanhe, por favor. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Paulo está reconhecendo que aquela igreja, ela existe porque o poder de Deus os alcançou, e esse poder de Deus está produzindo transformações na vida deles. E quando o apóstolo Paulo, ele ouve sobre o agir de Deus na vida daqueles irmãos, ele diz para eles: eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Sabe por quê? Porque eu ouvi. Eu tenho evidências, eu estou preso, mas eu estou recebendo evidências do agir do Senhor na vida de vocês. Então, antes de fazer petições a Deus por eles, Paulo reconhece. Paulo sabe que isso traz mais glórias a Deus. Paulo reconhece o agir do Senhor na vida daqueles irmãos. E Paulo descreve os detalhes desse reconhecimento. Ele diz: eu não cesso, eu não paro. Eu não paro de dar graças a Deus por vocês. Eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. A partir do momento que eu ouvi o que Cristo fez e tem feito na vida de vocês, eu não cesso de orar por vocês. Queridos, Paulo, eu creio que depois de Jesus, foi o homem que mais se deparou com os pecados presentes na vida dos crentes. O apóstolo Paulo, ele se deparou com divisões. O apóstolo Paulo, ele olhou para a igreja e ele viu imoralidade, ele viu orgulho, ele viu questionamentos da fé, ele se deparou com imaturidade, com pensamentos de abandono da fé. O apóstolo Paulo, ele se deparou com a realidade de falsos mestres e pior, ele viu como crentes têm facilidade de seguir os falsos mestres dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele foi aquele que se deparou com os pecados dos irmãos. Mas a verdade é que quem vive com pecadores, mesmo que redimidos, eles se deparam com uma diversidade de pecados dos irmãos e dos seus próprios pecados. Essa é a realidade. Estamos aqui em uma congregação de pecadores redimidos, então é impossível não nos depararmos com os pecados uns dos outros. Qual é a questão? A questão é que, infelizmente, nós somos mais propensos em valorizar o que o pecado produz, mais do que valorizar o que Deus tem feito entre nós e em nós. Paulo, ele tira o seu olhar do óbvio. E o que é o óbvio? Pecadores pecam. A realidade do pecado entre os irmãos. Ele tira o seu olhar do óbvio e ele coloca o seu olhar naquilo que é sobrenatural, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus tem feito. Por isso ele não cessa de dar graças a Deus por aquilo que Deus já tinha feito na vida daqueles irmãos. E é interessante porque essa não foi uma postura apenas em relação a essa igreja. Nesta mesma prisão, como eu disse, ele escreve aos Colossenses, e veja o que ele disse. Colossenses 1:3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Quando nós oramos por vocês, nós sempre damos graças a Deus, nosso Pai. Ele escreve aos Filipenses, e ele diz assim: dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Queridos, apesar dos pecados daqueles irmãos, Paulo está muito agradecido diante de Deus, por reconhecer uma coisa, e é a única coisa que importa: Deus está agindo entre vocês. Independentemente de vocês,
Independentemente das falhas, dos pecados, das fraquezas de vocês, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo, do poder de Deus se manifestando entre vocês. Vocês não apenas estão desfrutando do agir do Senhor, mas vocês estão manifestando amor pelos irmãos. Por isso eu não cesso de dar graças. E ele diz, fazendo menção de vocês as minhas orações. Isso é muito interessante. Fazendo menção de vocês em minhas orações, ou mencionando vocês em minhas orações. Queridos, segundo Jesus, revelado por Mateus, em Mateus capítulo 6, segundo Jesus, nós aprendemos que o teste infalível da integridade espiritual é a oração secreta do crente. O teste infalível da espiritualidade do cristão é a sua oração secreta, ou a sua oração privada. E Paulo nos ensina que nessa oração privada, mesmo sabendo que nós devemos apresentar diante do Senhor todas as coisas, Paulo sabe que Deus, Ele é mais glorificado quando nós paramos e reconhecemos os feitos do Senhor. Assim como Davi disse no Salmo 103, verso 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Só que Paulo não está pensando apenas nos benefícios de Deus para com ele. Ele está grato a Deus e ele faz menção daqueles irmãos diante do Senhor, porque ele está olhando para os irmãos, ele deve estar trazendo à lembrança a vida daqueles irmãos de Éfeso, e ele está lembrando do agir do Senhor na vida deles. Então, ele tem muita alegria em agradecer a Deus. Eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Eu faço menção de vocês todas as minhas orações. Deus é mais glorificado em nós quando nós manifestamos reconhecimento grato de seu agir entre nós. E agora eu estou falando para a igreja. Eu não estou falando apenas para nós como indivíduos. Eu não estou falando sobre o reconhecimento dos feitos do Senhor em nossas vidas. Eu estou falando do reconhecimento do Senhor, dos feitos do Senhor agindo entre nós. Mês passado, nós observamos uma série de sermões, como eu disse, em Hebreus capítulo 10, de 19 a 25, em que nós somos instruídos a nos colocarmos como instrumentos nas mãos do Senhor para a preservação da fé uns dos outros. Vocês se lembram? Ali nós aprendemos com o Senhor. Então aquele que tem acesso à sala do trono, ele é chamado também a ser um instrumento nas mãos do Senhor para a preservação da fé uns dos outros. Estimulemos uns aos outros ao amor. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações. Mas nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Eu, como pastor dessa igreja, eu estou perante o Senhor e perante a igreja do Senhor. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Nós temos muitas dificuldades em colocarmos essas coisas em práticas, não é verdade? Nós temos muitas dificuldades. Não podemos nos ocultar diante daquele que nós não podemos nos esconder. Temos muitas dificuldades. Precisamos reconhecer isso perante o Senhor. Mas eu entendo que nós temos dificuldades porque essa obra, ela é sobrenatural. Se fosse natural, nós viríamos com frequência esse cuidado mútuo. Mas como não é natural, nós não vemos com frequência. Nós dependemos do sobrenatural de Deus, do agir do Senhor em nossas vidas, do trabalhar do Senhor em nossas vidas, porque é uma obra sobrenatural. Mas há um outro fator que eu observo, que nos afeta como igreja do Senhor. Em todas as comunidades dos santos, todas as igrejas locais, de todas as épocas, nós vamos nos deparar com as bênçãos da obediência e nós vamos nos deparar com as maldições da desobediência. Nós vamos nos deparar com o Monte Ebal e com o Monte Gerizim. Em todos os contextos. Nós vamos nos deparar com os pecados uns dos outros. Assim como Paulo e todos os apóstolos, também nós nos deparamos com partidarismos.
nós nos deparamos com dissensões, nós nos deparamos com invejas, com imaturidade, com orgulho, com imaturidade, com mentira, imoralidade, expectativas equivocadas e logo frustrações. Mas isso é o natural. Pecadores que vivem com pecadores se deparam com pecados. A grande questão é que nós muitas vezes nos esquecemos e colocamos o nosso olhar muito tempo onde não deveríamos. Eu louvo a Deus, queridos, eu dou graças a Deus que isso não acontece o tempo todo, mas acontece com mais frequência do que nós podemos imaginar ou gostaríamos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: se algum irmão for surpreendido em alguma falta, Gálatas 6, 1 e 2. Se algum irmão for surpreendido em alguma falta, falta do outro, vós que sois espirituais, ou seja, vós que nasceram em Cristo e que estão no Espírito, exorte-o com o espírito de mansidão, e tome cuidado para que você também não seja tentado para fazer a mesma coisa que ele. Levai as cargas uns dos outros, versículo 2 de Gálatas 6, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, essa carga tem um adesivo nela. Essa carga, ela tem um nome, essa carga se chama pecado. O mesmo pecado que você se depara, o seu irmão, o seu próximo, levai as cargas uns dos outros, é nesse sentido. Se você se deparar, exorte-o, mas exorte com espírito de mansidão e de humildade, para que você não caia no mesmo pecado. Vocês se lembram do que Davi disse no Salmo 19? Quem pode discernir as próprias faltas? Vocês se lembram disso? Por vezes, irmãos, nós não percebemos como nossos olhos permanecem exatamente como eu disse, onde eles não deveriam ficar por muito tempo. Nós não apenas nos deparamos com as faltas dos irmãos, nós não paramos de lançar luz nessas faltas. Nós não apenas nos deparamos com as faltas dos irmãos, nós não paramos de mencioná-las em nossas mentes e lábios. Nós não apenas nos deparamos com a falta dos irmãos, nós desanimamos. Desanimamos com o irmão e desanimamos muitas vezes com a igreja de Cristo. E como imitador de Cristo, Paulo nos ensina um caminho mais excelente, que traz mais glórias a Deus. E que caminho é esse? Veja o quanto Deus está agindo entre vocês. Reconheça, veja, apesar das falhas, das faltas, das imperfeições, das fraquezas, que nós vamos nos deparar. O grande segredo que ninguém gosta é que quando uma rosa ela está junto com outra, ela também é espetada e espeta. Mas nós devemos muitas vezes agir de uma forma que traz mais glórias a Deus. Então, nós devemos crer. Eu, como pastor, eu creio que onde a luz do Evangelho chega, é impossível que as trevas não dissipem. Amém, irmãos? Se eu tenho pregado o Evangelho, e eu creio que eu tenho pregado, eu tenho que ter certeza de que as trevas estão sendo dissipadas. E se isso está acontecendo, eu tenho que dar graças a Deus por vós. Eu tenho que dar graças a Deus por reconhecer o que Deus tem feito. Onde a fonte de água viva é apresentada, é impossível que a sede de muitos não esteja sendo saciada, e é impossível que a alma de muitos não esteja sendo purificada. E o que nós apresentamos neste púlpito todos os domingos é a fonte de água viva. Onde a voz do Senhor é ouvida, é impossível que ossos secos não voltem a viver.
Estava conversando com uma irmã e a irmã estava dizendo: pastor, será que eu devo forçar o meu filho a vir à igreja? Eu disse assim: ele vem, se você chamar, vem, então chame. Sabe por quê? Porque o poder não está no ouvido, o poder está na voz do Senhor. O poder não está no ouvido de quem ouve, o poder está na voz do Senhor que emana. Eu já falei para os irmãos que se eu fosse Ezequiel, ao ouvir o Senhor falar: Ezequiel, você crê que esse vale de ossos secos pode ter vida? Ele disse: Senhor, eu creio, o Senhor falando, então faz o seguinte: prega, profetiza aos ossos. Eu falaria assim: Senhor, mas como que eles vão ouvir se são ossos, não têm ouvido? Por que Ezequiel pregou? Porque ele cria que o poder está na palavra que produz vida. Então, querendo ou não, triste ou não, abatido ou não, venha e esteja exposto à palavra do Senhor. Porque onde o Espírito do Senhor está agindo, há vida. Meus irmãos, no domingo retrasado, eu enfatizei, eu falei 3 vezes, uma expressão que os irmãos já sabem. Eu disse o seguinte: que nada irá mudar se nós continuarmos fazendo a mesma coisa. Eu disse isso 3 vezes. Nada irá mudar se continuarmos fazendo a mesma coisa, mas também nada irá mudar se nós não intensificarmos algumas coisas que já temos feito. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse: olha, eu ouço sobre o amor de vocês, mas eu digo que vocês devem progredir cada vez mais. Mas crescimento no Senhor exige mais oração, exige mais renúncia, mas também exige mais gratidão, reconhecimento do que Deus tem feito entre nós. Meus queridos irmãos, antes de nossas orações, competições e anseios mais gloriosos que vamos observar a partir do domingo que vem, nós somos ensinados para que tenhamos uma postura, assumamos uma postura em nossa oração diante do Senhor, e é uma postura de reconhecimento. E agora eu quero ser muito direto com a minha congregação amada. Meus amados irmãos da Igreja Batista Apacentar, olhem para o lado e vejam quantas coisas o Senhor tem feito entre nós. Quantas famílias preservadas de algo tão comum que tem acontecido em muitas igrejas, que é o divórcio. Não porque essa realidade já não tenha batido na porta de algumas famílias desta igreja. Essa realidade bateu na porta. Mas pela submissão ao Evangelho, Deus, Ele lançou luz nas trevas. Olhe para o lado e veja quantas crianças e jovens estão sendo preparados por Deus para formarem famílias e assumirem a liderança da igreja com princípios fundamentados no Evangelho, não em cultura denominacional. Olhe para o lado e veja quantos homens estão sendo preparados para se tornarem anciãos, que dão frutos na velhice. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. E servirem como exemplos para os mais novos. Que privilégio ser um ancião na igreja de Cristo. Mas um ancião que dá frutos, testemunho de vida. Olhe para o lado e veja quantos homens começaram a orar com suas esposas, coisa que não acontecia antes. Alguns precisam voltar, mas quantos começaram a fazer isso ao ser expostos pelo Evangelho? Olhe para o lado e veja quantas mulheres, estão sendo lapidadas pelas Escrituras para serem mulheres sábias, na edificação do seu lar, não apenas como esposas, não apenas como mães, mas como avós, como tias, como filhas, sendo preparadas para serem sábias. Estava conversando com um casal hoje pela manhã, e eles estavam tristes,
tristes, porque, pastor, essas verdades que nós ouvimos sobre a família, quando nós chegamos ao conhecimento de Cristo, nós não tínhamos esse pensamento, estava tudo fora. Eu falei, é isso, é verdade. Quantos aqui experimentaram uma realidade de um casamento disfuncional em relação às Escrituras? Mas eu levei o olhar desses irmãos para a seguinte realidade: mas as nossas crianças e os nossos jovens, eles estão sendo preparados. O menino está sendo preparado para, quando for escolher uma profissão, não pensar nele, mas em qual profissão ele poderá ser um provedor melhor. Porque ele foi criado homem para ser provedor. Isso é obra do Evangelho. Isso está acontecendo. Eu ouço jovem dizendo para mim, ou ouço de jovens dizendo, pastor, ou contando para alguém, eu estou pronto para assumir uma família, porque eu tenho condições de prover, eu tenho desejo de conduzir, de pastorear o meu lar, de ensinar. Ouvir um jovem dizer isso, eu não posso cessar de dar graças ao Senhor, pelo que Deus tem feito entre nós. Quantas mulheres, meus irmãos, estão se tornando mais sábias na edificação do lar, na criação dos seus filhos. Quantos casais que não pensavam em filhos, e hoje a gente tem que pedir para frear. Não poucos casais chegaram nessa igreja como pais de pets, com pensamentos e motivações totalmente humanistas, e entenderam o privilégio e receberam a graça de serem pais. O que faz? Quem que faz isso? É o Evangelho. Não é o pastor da igreja que convence, é o Evangelho. Olhe para o lado e veja quantas crianças que já foram salvas e estão crescendo em um lar temente ao Senhor, que muitos aqui não tiveram. Pastor, nós não vemos muitas conversões, não é? Você está olhando para onde? Pessoas de fora? Eu estou olhando para a conversão dos filhos do crente, que para mim é mais difícil do que alguém de fora. É mais fácil um filho de crente se afastar do que um filho de crente ser verdadeiramente convertido ainda na infância. E sabe o que Deus tem feito entre nós? Deus tem convertido crianças a Cristo Jesus. Eu fico muito alegre quando eu batizo alguém que Deus traz de fora, que se converte, muito feliz. Mas vocês não têm noção da alegria quando eu batizo o filho de um crente. Que eu ouvi o testemunho, não dele apenas, dos pais, que dão frutos de arrependimento. Olhe para o lado e veja o privilégio que nossos jovens, eles estão tendo de enfrentar os seus desafios dentro da igreja do Senhor. O jovem, muitas vezes, ele é como a onda do mar. Mas cada vez que eu vejo um jovem descendo da onda, eu louvo a Deus, porque quando eu converso com ele, ou o líder dos jovens conversa com outro irmão, é questão de um domingo apenas, já está de volta, desejando conhecer mais o Senhor. Você acha que isso é obra de homens? Olhe para o lado e veja quantos irmãos que chegaram quebrados nessa igreja. Quebrados, destruídos. E Deus não apenas restaurou, Deus ainda não terminou a restauração. Olhe para frente e veja, apesar das falhas desses irmãos, nós temos uma liderança que caminha unida por 8 anos, apesar de nós. Homens que eu dou testemunho, que fazem o que podem para servir a igreja de Cristo. É o sentimento que deve estar no coração de todo aquele que Deus levanta para estar à frente da igreja.
Olhe para o lado e veja como é visível ver o agir do Senhor entre nós. Mas, com razão, alguém deve pensar: pastor, tudo bem, mas ainda há tanta coisa para ser feita, há tanta coisa para mudar, e eu digo para você que é verdade, muita coisa para mudar, mas não é tempo de olharmos para os escombros que ainda existem, é tempo de olharmos para aquilo que Deus já edificou. Não estamos falando do que falta, estamos falando do que Deus já fez. Pastor David Haver, um dos fundadores do ministério Voltemos ao Evangelho, ele disse algo muito interessante que eu quero mencionar aos irmãos. Ele disse assim, abre aspas: se quisermos ter uma vida cristã frutífera, precisamos aprender a ver as pessoas mais sob a ótica da graça de Deus do que sob a ótica de seus pecados. Pecados que cometeram e ainda cometem. Precisamos aprender a concordar com Paulo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Nós ouvimos domingo passado o irmão Emerson trazendo uma reflexão bíblica sobre o nosso Senhor e Salvador e Mestre, Jesus. Jesus, ele veio para os pecadores e ele ainda come com eles. Eu tenho comunhão com o meu Senhor, porque pela bondade do Senhor, ele ainda come com pecadores. Pecadores perdoados, perdoam pecados. Pecadores perdoados, perdoam pecados. Mark Dever disse uma verdade, que eu já disse também para a igreja. Ele disse assim: todo pastor que ama a igreja de Cristo, ele tem um ideal de igreja. Vocês sabiam, agora eu vou falar para os irmãos, vou contar para os irmãos. Quando eu comecei à frente da igreja, logo no início, lá no hotel, eu não sabia qual passo que eu daria no outro dia. Eu não sabia. Mas depois de um ano, eu já tinha um ideal de igreja na minha mente. E todo pastor que ama a Deus, ele tem um ideal de igreja. Mas o pastor Mark Dever disse assim: olha, muito cuidado para que o ideal que você tem de igreja não apague o seu amor pela igreja real. Porque a igreja ideal, muitas vezes, ela está distante. Mas Deus me chama para amar a igreja real. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. O ideal de família que você busca e deve continuar buscando como alvo, você tem que buscar, mas você tem que tomar muito cuidado, porque esse ideal muitas vezes ele é demora a se alcançar. E você tem que tomar muito cuidado para que esse ideal de família não roube de você a alegria diante da família real que Deus colocou diante de suas mãos, diante dos seus olhos. A sua família é essa? Ame a sua família. Apresente a sua família diante do Senhor. E eu quero que você se lembre aquilo que já foi dito, que a graça de Deus, ela tem força de graça nos escombros, não em nossas edificações. Não é na nossa força que a graça de Deus se manifesta como graça, é exatamente na nossa fraqueza. Você acha, queridos, que Paulo olhava para a igreja como um otimista? Paulo não olhava para a igreja nem como otimista, nem como pessimista, porque quem olha para a igreja como um otimista ou como pessimista, ele ainda está fundamentando a sua fé em homens. Paulo, ele não era nem otimista, nem pessimista, porque a fé de Paulo estava fundamentada naquilo que Deus prometeu fazer com os seus. Por isso ele podia dar graças ao Senhor, por isso ele não cessava de dar graças ao Senhor. Deixa eu afirmar uma verdade para você, queridos. Cristo já satisfez a ira de Deus também no que diz respeito às maneiras como nós fracassamos. Cristo já satisfez a ira de Deus
também no quesito, também nas questões, também nas maneiras como nós fracassamos. Como Paulo começa a sua epístola, eu vou ler para você. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Fiéis em Cristo Jesus. Estamos caminhando para o fim da nossa reflexão de introdução. E nós temos, irmãos, uma expressão bíblica famosa da igreja. Nós a mencionamos em todo aniversário da igreja. E nós comemoramos o nosso aniversário, 8º ano, há pouco tempo. Que até aqui, vocês se lembram? Até aqui nos ajudou o Senhor. Qual é a continuação? Por isso, estamos alegres. Ou seja, nós estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós nunca experimentaremos a alegria de continuarmos se nós não reconhecemos que o Senhor nos ajudou, que Ele tem nos ajudado, que é Ele que tem feito, Ele tem transformado. Vamos embora para os nossos lares com a certeza de que o que nos separa do mundo não é a ausência de pecados e transgressões. O que nos separa do mundo é que nós somos pecadores que foram lavados, remidos, comprados pelo sangue do Filho de Deus. E assim nós começamos a olhar não como Deus, nós começamos a olhar como pecadores alcançados. Pecadores alcançados manifestam a mesma graça para aqueles que ainda têm dívidas diante do Senhor. A nossa dívida foi toda paga em Cristo Jesus. E nós não podemos cobrar aqueles que ainda devem, porque nós também devíamos. A parábola do credor incompassivo, sem compaixão. Eu espero, queridos, que logo no início do ano, o Senhor, Ele não apenas confirme essa verdade em nossos corações, mas que o Senhor molde e mude as nossas percepções em relação à igreja, em relação àquilo que Deus tem feito entre nós. Pare um pouco e comece a agradecer a Deus por tudo aquilo que você tem ouvido e visto em relação ao que Deus tem feito. Tire os seus olhos um pouco das falhas, dos escombros, e coloque o seu olhar nas edificações do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar?